Olá, professora, tudo bem? O meu nome é Sara Vitória Haddad, eu sou aluna de terça-feira do horário do noturno e hoje eu resolvi fazer essa videoaula sobre o romance A Ilustre Casa de Ramírez, este aqui. E, a princípio, eu escolhi esse livro por conta da sonoridade do título. Além de, óbvio, eu já tinha conhecido outras obras do autor, eu já li O Primo Basílio, eu já li Cidade e as Serras, então eu já estava um pouco acostumada com, digamos assim, a linguagem do Essa. Só que a linguagem desse livro eu achei um pouquinho mais complexa, não somente porque as minhas letrinhas são bem pequenininhas, não sei se é por conta do formato, mas achei essa linguagem um pouco mais complexa por conta dos desdobramentos históricos, que ele se remete muito que eles se remetem muito ao passado, quando o contraste entre as duas narrações dentro desse livro. Mas mesmo assim, é um livro que demanda atenção, você às vezes tem que reler determinados trechos para realmente entender de fato qual era a intenção do Essa e ver muito bem como que o narrador está se portando. Mas, sobretudo dessa obra, o que ficou mais nítido para mim foi que a Ilustre Casa de Ramírez de Eça de Queiroz, ele faz um contraste imenso com o presente e o passado de Portugal. Isso é uma coisa gritante nessa obra. Apenas para deixar mais claro, eu vou fazer eu vou delinear um pouco o contexto histórico dessa época, e aí pra gente entender se situar melhor nessa obra. Bom, o livro ele foi escrito e publicado no meio de uma enorme instabilidade política e social de Portugal. Há pouco tempo, mas a gente está falando aqui da época mais ou menos de 1890, e houve o ultimato inglês. E com esse ultimato inglês houve uma tremenda agitação dos partidos republicanos, que eles aproveitaram essa baixa popularidade da coroa em virtude das questões em torno da sucessão do trono de Portugal, do Dom Luís I. E nesse meio tempo houveram diversos movimentos rebeldes, que eles já queriam a imposição do movimento republicano. Óbvio que esses movimentos rebeldes não duravam muito, eram bem estáveis, mas de qualquer forma, o povo de Portugal sentia muito isso. Eles estavam abalados com essa questão em torno da sucessão de Dom Luís I, e eles ainda estavam sofrendo com esse impacto do ultimato da Inglaterra e do consequentemente sentimento de humilhação, porque Portugal sempre foi uma nação muito honrosa, gloriosa, eles sempre tiveram muito orgulho da nação, eles sempre foram um povo de muito prestígio na época das grandes navegações, e tudo isso estava em constante declínio. O Eça de Queiroz, nessa época, ele era cônsul português em Paris, ou seja, ele era parte integrante do poder monárquico vigente da época, e ele não via com os bons olhos esse tipo de elevações sociais, mas ele também não estava desatento com esse descontentamento, essas inquietações, esses movimentos rebeldes, em que estava tudo ocorrendo no século XX. Aí, dessa forma, a construção desse romance é toda feita em terceira pessoa, é feita pelo narrador onisciente. Ela é uma obra do realismo-naturalismo, que tem elementos tanto do realismo quanto do naturalismo, por óbvio, e mesmo assim, ele implica num distanciamento da postura subjetiva do narrador, do escritor, né? O Wesley estava muito preocupado em descrever e demonstrar essa realidade exterior. Não há o subjetivismo dele nas opiniões e todas as construções que aqui demonstram. É também interessante, a título de curiosidade, falar que nessa mesma época estava tendo um movimento do realismo-naturalismo sobre a questão de Coimbra, que era basicamente uma polêmica literária, né, que opôs os jovens revolucionários realistas de Coimbra e os defensores da tradição romântica de Lisboa. O Essa não participou, é a título de curiosidade, mas ele estava ciente disso e não tomou partido. Falando do Essa, ele tem 3 fases literárias que são interessantes. A primeira fase é do romantismo, em que ele tinha em que as construções literárias e as obras dele tinham mais elementos fantasiosos, tinha uma linguagem mais lírico. Teve a segunda fase, bom, o livro é escrito nessa terceira fase, mas sobretudo a segunda fase do Eça de Queiroz, ele apresenta os 3 romances de tese, digamos assim, que é O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. É uma fase dele de constante crítica social e adesão aos ideais realistas. Mas, sobretudo, como dito antes, essa obra foi escrita em sua terceira fase. O Eça de Queiroz, digamos assim, todo mundo encara ele como que ele estava de uma forma mais madura,
digamos assim, uma maturidade intelectual ao construir essa obra. O texto sugerido, que está aqui muito bem lido, do João Roberto Maia, ilustra essa fase logo na introdução, quando ele vai discorrer sobre o livro. Ele explica que o Essa está numa fase de indagações, de questionamento quanto à realidade que está se passando ali em Portugal. O Essa ele quer julgar tudo que está acontecendo, ele quer fazer uma intervenção com essa obra. Há toda uma concepção dele, a concepção do Essa da vida mais ampla, da humanitária. Ele quer meio que dar, digamos assim, uma solução, ele quer intervir em todo esse contexto político, entende? E o que ele faz? Ele se vale desse romance para fazer uma oposição entre a imagem grandiosa do passado de Portugal e o presente dos Ramires, que é uma realidade totalmente distante. Toda época de glória se foi. O livro ele se passa, sobretudo, em 2 tempos. O primeiro tempo é do século XIX, em Portugal, que mostra um país cheio de modernidades. E no segundo tem a parte da novela histórica, a Torre de Ramires, que ela acontece no mesmo local, só que no século VII, e mostra a Idade Média com o povo heróico de Portugal. A personagem central da obra, que começa a obra, é o Gonçalo Mendes Ramires, que é uma personagem que ela vai se construindo conforme se passa o romance. Ele é uma personagem muito complexa, ele é totalmente contraditório entre si, e ele é o último descendente da antiga família fidalga de Portugal, cuja sua origem remonta a 967. Antes mesmo da independência do reino, em 1143. A casa Ramires ela tá decadente. O Ramires ele não tem renda suficiente para se manter de forma digna que nem seus antepassados. Ele é uma personagem que, ao mesmo tempo que ele se sente superior por ter essas origens de qualidade grandiosas, ele se sente inferiorizado e decadente porque ele não consegue corresponder ao que os antepassados viviam naquela época. Ele, ao mesmo tempo que tem o temperamento sentimental e reflexivo, ele é racional. Ele é cheio de antíteses. Ele é amoral e ele é moralista. Ele deixa se corromper pela ambição, mas ao mesmo tempo ele sente nojo dos seus atos e ele procura uma forma de redenção seguindo seus próprios princípios éticos. Ele busca agir de maneira honrada, mas muitas vezes ele age de forma desonrosa. Basicamente, a trama, ela se dá com o Gonçalo, que ele reencontra um amigo dele, que é o Castanheiro, que incentiva ele a escrever um romance sobre a sua família, sobre seu antepassado, que é o Truquetezindo Ramires. E aí, dessa forma, ele começa a escrever esse romance, ao mesmo tempo que tem a história do Gonçalo. Aí, há 2 narrativas ocorrendo na obra, né? Tem a narrativa do Gonçalo, e tem a narrativa do Truquetezindo, que é o seu antepassado. Tem a Ilustre Casa de Ramires, que é a história de Gonçalo, e a da novela histórica, que é a Torre de Dom Ramires. Essas 2 histórias centrais são muito distoantes e contrastantes entre si. A do Gonçalo e a do Truquetezindo, elas ocorrem alternadamente no romance. Aí, sobretudo, você tem essa sensação de contraste do Portugal do passado com o Portugal do presente. Ao contraste entre a fraqueza e a covardia atual de Gonçalo, que ele busca um lugar de destaque na sociedade, ao mesmo tempo que tem os atos heróicos dos seus antepassados, cuja personalidade se define pela lealdade e honra. Sobretudo, há uma analogia, que nem eu já tinha citado anteriormente, que estava acontecendo em Portugal, política e culturalmente falando, e com o passado histórico do país. O personagem principal tenta mostrar esses valores do passado e os valores atuais considerados falidos. Há uma dialética da tradição e da renovação. Conforme o tempo passa no romance, o Gonçalo Ramires ele começa a ter crises com relação à sua honra e sua honestidade. Tudo aquilo a qual sua família defendeu, ele agora na política ele havia perdido e desonrado seus ancestrais. Ele se subverte por interesses políticos. Ele se aproxima da personagem André Cavaleiro, que ele é governador civil do distrito, mesmo sabendo que ele cortejava a irmã dele, a Gracinha, que já era casada com José Barrolo.
o Gonçalo, ele tá consciente que a dignidade dele tá perdida. E mesmo assim, ele busca a salvação da forma de se casar com Ana Lucena, que ela era viúva, rica, bonita, mas ela era neta de um carniceiro e irmã de assassino. É muito distoante. Então, dessa forma, após ele fazer diversas reflexões, ele abandona o emprego e viaja para a África. E aí, depois de alguns anos, ele retorna economicamente estável, um novo homem. E ao mesmo tempo, não há uma clareza sobre essa questão da África. É como se fosse mais ou menos a história do Bentinho da Capitu. Essa proposta da problematização da ida dele para a África é interpretada de maneiras muito interessantes. Eu achei uma interpretação que eu achei genial. Que basicamente o Gonçalo, ele representa o rejuvenescimento dessa aristocracia liberal, que é também a esperança e rejuvenescimento de Portugal com a partida dele de Moçambique para a África. Seria a forma do Essa mostrar uma possível solução para os impasses históricos que Portugal estava sofrendo na virada do século XIX para o XX, como, por exemplo, o servilismo do estrangeiro, que é por conta do ultimato, a incapacidade do governo português em gerar receitas, né, para reduzir o endividamento externo e realizar melhorias na vida da população, né? Eu acho que essa é uma forma muito viável de você interpretar esse romance, tanto por conta da fase em que o escritor, né, o Essa, estava lidando, quanto uma forma, digamos assim, eu estou intervindo e ao mesmo tempo estou dando uma possível solução, mas de forma sutil, porque é muito a deriva do leitor fazer essa interpretação. Eu achei muito interessante. E outro ponto que eu acho legal de ressaltar é que o Essa, ele demonstra pra gente que escrever é realmente uma forma de uma arte. Quando o Gonçalo Ramírez, ele tá escrevendo, essa obra mostra sobre a própria arte de escrita. Ele mostra as dificuldades da escrita, do Gonçalo tentando diversas horas escrever num gabinete fechado. Ele tá atormentado, ele não consegue a inspiração e ele tá sendo pressionado pelo editor para concluir sua obra. Ele mostra as dificuldades do dia a dia de um escritor. É uma obra que é muito bem pensada, há diversos elementos paralelos que demandam atenção na hora de você ler e, por óbvio, cada vez que você lê esse livro, você pode ter uma interpretação diferente conforme sua bagagem cultural. Os textos que a gente leu anteriormente sobre a decadência dos povos europeus e tudo mais ajudam a eu ter toda essa interpretação e todo este pensamento sobre essa obra. É uma obra muito rica, com uma linguagem um pouco complexa, que demanda atenção, e lendo demais textos, que eu fui procurar demais textos para ter uma opinião concreta sobre esse livro, tendem a você ter este mesmo pensamento de uma dessas interpretações, que foi até mesmo uma tese de mestrado que eu peguei, e achei bem interessante todas essas suposições. É uma obra interessante, eu gostei muito, e eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção.